longas e bem sei que queremos todos almoçar. É bom estarmos aqui neste convívio. Como sabem, começa amanhã a campanha eleitoral oficial, mas este é o fim de semana de arranque da campanha e é para o Bloco de Esquerda muito importante arrancar, estar neste arranque de campanha aqui no Funchal, estar aqui na Madeira, que é provavelmente um dos locais do país onde a hipocrisia de PSD-CDS que governa o país é mais clara e é mais evidente. Ouvimos todos os dias Pedro Passos Coelho dizer que não podemos viver acima das possibilidades. Vejam bem, o mesmo primeiro-ministro que é cúmplice do jardinismo na Madeira, este regime de exceção, onde é permitido todo o regabof, onde os deputados ficam com empreitadas públicas e fogo de artifício, onde nunca há regra e onde quem tem tudo continua sempre a poder ter a exceção e o privilégio. É contra este regabof de exceção e privilégio. É contra o assalto de um povo que é feito em nome de uns poucos que nos levantamos nesta candidatura, no Funchal, na Madeira, em Portugal e um pouco por toda a Europa. O que decidimos nestas eleições, como a Marisa muito bem nos descreveu, é que futuro queremos. Qual é, como vemos nós, o nosso país nos próximos anos? Eu lembro como a Troika entrou e como diz que está a sair. E há algo que nós sabemos, é que a entrada da Troika é tão suja como a sua saída. A Troika chegou a dizer que iria controlar o problema da dívida pública, que o problema português era de dívida pública e que ia tornar a nossa economia mais moderna, mais capaz de responder aos problemas do desenvolvimento. Pois passados 3 anos, o nosso país está mais pobre. Perdemos 500 mil de postos de trabalho. 200 mil pessoas foram obrigadas a emigrar do nosso país. O desemprego jovem é a prova da não existência de futuro e o desemprego de longa duração de um país que está a negar a cidadania a quem trabalhou e a quem construiu este país. E com todos os sacrifícios, com os cortes dos salários, com os cortes das pensões, com os cortes na escola pública e no Serviço Nacional de Saúde, com tudo o que se sofreu, a dívida pública aumentou como nunca. Mais 40%. Tudo o que disseram era mentira. O programa da Troika foi e só resgatar a finança internacional. E o programa da Troika é e continua a ser o mesmo, baixar os salários. Conhecemos todos a forma como o nosso primeiro-ministro Pedro Passos Coelho diz uma coisa num dia, faz outra no outro dia. Sabemos como disse que não ia cortar salários e pensões e mal chegou ao governo, cortou salários e pensões. Sabemos como disse que para 2015 e para o futuro não iria tocar em salários, pensões e impostos e 15 dias depois tínhamos o documento de estratégia orçamental, que é aquilo que indica o que vai ser feito nos próximos dias, a dizer que nas pensões os cortes provisórios se transformam em cortes definitivos. A dizer que os salários vão ser cortados por via do aumento da contribuição da TSU que baixa os salários e a dizer que o IVA ia aumentar mais 0,25%. Ou seja, nos salários, nas pensões e nos impostos, o assalto continua e agudiza-se sempre a quem trabalha, sempre a quem trabalhou toda uma vida. Sabemos mais. Sabemos hoje que o governo que disse que tinha feito peito forte, voz dura contra a Troika, que queria baixar os salários, e o governo dizia não se pode baixar os salários nos privados, andaram a contar-nos esta história durante algum tempo. Sabemos agora, pela proposta que entrou na concertação social, que o governo português quer mesmo baixar os salários e quer baixar todos os salários. Quer baixar os salários dos funcionários públicos, já o sabíamos, com a tabela salarial única. E quer baixar também os salários no privado, ao apresentar uma proposta que alicia os patrões para denunciarem os contratos de contratação coletiva, porque com a caducidade da contratação coletiva fica aberta a possibilidade de se baixarem os salários que estão hoje em vigor. Este é um governo que ataca os salários todos, que ataca todo o emprego e todo o salário em Portugal, na função pública como no privado.
É um governo que tem como objetivo baixar salários e nós sabemos que um governo que tem como objetivo baixar salários é um governo que desrespeita quem trabalha, desrespeita quem trabalhou toda uma vida, que tem um profundo desrespeito pelo trabalho, pelo que pode construir o país, e é por isso um governo que só afunda o país. E é por isso tão importante a mobilização nestas eleições europeias. É importante dizer que não aceitamos o empobrecimento do nosso país. Estar de pé, unirmos-nos, termos a força para uma alternativa. A Marisa explicou-vos há pouco. O Tratado Orçamental significa austeridade permanente. Diz assim: Portugal fica obrigado a cumprir um déficit 0,5 e uma dívida pública 60% do PIB, quer queira, quer não queira, quer esteja em crescimento económico ou recessão, esteja bem o país ou mal, fica obrigado a estes níveis. Nós não podemos escolher, escolhem por nós. Mas diz pior, não só escolhem por nós, mas o Tratado Orçamental diz que se Portugal não cumprir esses limites que alguém escolheu por nós, que não têm a ver com a nossa economia, que não têm a ver com as nossas vidas, se não cumprirmos esses limites, então a Comissão Europeia e o BCE ficam com o poder de impor ao nosso país políticas económicas. É em tudo igual ao morando da Troika, só que sem o FMI. Põem-nos metas impossíveis de cumprir e depois dizem que política económica querem que a gente tenha e nós sabemos qual é. É quebra de salários, é quebra de pensões, é desemprego, é ataque à escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde. Nos cálculos de quem quer ter o Tratado Orçamental, não são os nossos, nos cálculos das instituições europeias, dizem que para Portugal atingir isto vai ter que cortar a cada ano que passa, durante os próximos 20 anos, 1,9% do PIB em despesa pública. São mais de 3 mil milhões de euros. É como se para o ano cortássemos metade da escola pública. Daqui a 2 anos, 1/3 do Serviço Nacional de Saúde. No ano a seguir, o resto da escola pública. E depois mais o que restava do Serviço Nacional de Saúde. É impossível. É a destruição do nosso país. É a destruição do que foi construído com a democracia, que é o Estado Social, a dignidade, o apoio a quem precisa, a educação, a qualificação, a assistência na saúde, a segurança social. É tudo isso que está sob fogo. E é por isso que é tão importante votar e ter uma voz forte. O candidato do Partido Socialista, Francisco Assis, decidiu citar o primeiro-ministro francês, François Hollande, e diz Assis, como dizia Hollande, que um país europeu não pode fazer grandes transformações. Isto não é mais do que a completa capitulação dos socialistas à finança, à Alemanha de Angela Merkel, a um sistema financeiro que está a ser salvo, resgatado, à custa do sacrifício e do empobrecimento de quem trabalha. É por isso que o mote do Bloco de Esquerda nestas eleições é de pé. Não podemos continuar subservientes a interesses que destroem o nosso país. Teremos de estar de pé a juntar forças pela única alternativa que respeita o nosso país. E essa alternativa é reestruturar a dívida pública. Acabar com a chantagem. Ter força. Um país que se levanta e reestrutura a dívida pública é um país que é justo e que protege o futuro. Reestruturaram-se pensões, reestruturaram-se salários, reestruturaram-se serviços públicos, reestruturaram-se setores inteiros da economia que foram à falência. Reestruturou-se o emprego retirando direitos e a finança continua a lucrar. Está na altura de fazer a única reestruturação que conta para que exista futuro digno, decente, para criar emprego, para proteger direitos de quem trabalha, quem quer trabalhar. E essa é a reestruturação da dívida pública. E o Bloco de Esquerda vai a estas eleições, não sozinho, mas acompanhado, porque queremos efetivamente ser alternativa, porque sabemos que cada eurodeputado do Bloco de Esquerda vai estar acompanhado de um consenso nacional cada vez maior pela reestruturação da dívida, mas também por um conjunto cada vez maior de vozes internacionais que defendem que é preciso reestruturar as dívidas públicas dos países periféricos da zona euro. Não faltamos a nenhuma luta, não faltamos a nenhuma batalha.
Não capitulamos perante a finança e não seremos nunca subservientes na Europa. Com o Bloco de Esquerda, vamos às lutas que contam. Reestruturar a dívida, ter uma alternativa, querer o pleno emprego no centro das políticas da Europa, respeitar os povos, querer um futuro digno, um futuro decente, com gente dentro. Vamos a isso.